Agora que eu reparei, o Nextstart fica até sem cabeça aqui. Fala, Calaçar, beleza? Estou aqui é o Cal, para falar do primeiro episódio de House of the Dragon. Primeiro, antes de tudo, eu quero agradecer a HBO por ter me enviado os 2 primeiros episódios com certa antecedência. Isso ajuda muito a produzir coisas aqui pro canal e para as redes sociais, então valeu mesmo. Segundo, eu tenho que avisar vocês que esse vídeo ele é um vídeo de review do episódio apenas. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não vou fazer comparações com o livro. Isso eu vou deixar para as lives, tá bom? Nas lives, como vocês bem sabem, eu leio o livro, faço análise, vejo o que mudou, o que ficou legal, o que não ficou. Nisso aqui é só um review geral da produção por si só, tá bom? No máximo, eu vou trazer alguns elementos do livro para falar quais eram as minhas impressões antes, ao ler o livro, e o que a série me fez pensar diferente. E claro, eu tenho que lembrar que isso aqui é sem spoilers, beleza? Porque senão a HBO não me manda mais videozinho, eu não quero isso. Certo, garra longa? Então bora pra review? Bora. Vocês não ouviram, mas ela falou bora. Vou começar pela abertura, porque é o que todo mundo se perguntava na primeira temporada, se iam manter a abertura, a música e tudo mais. E a abertura, sem dar spoilers, tá linda, tá maravilhosa de verdade. Eu achei ela até mais bonita do que a primeira temporada. Eu acho que eu posso dizer pra vocês que a música se mantém, porque é a tradicional música de Game of Thrones, né? Então, mas a abertura, ela tá diferente, mais bonita, mas ao mesmo tempo ela é um pouquinho mais difícil de entender em alguns aspectos. Depois vocês me dizem se vocês concordam comigo, beleza? E no começo do episódio, por um momento, eu me senti de volta a Game of Thrones. Não simplesmente ao mundo de Game of Thrones, mas na série original. Simplesmente por conta de um Winter's Coming. Acho que vocês entendem, né? Eu gostei muito deles trazerem de volta, então, Winterfell pra história. E tem uma certa relação aí que depois, nos vídeos ou na live com spoilers, eu quero falar um pouco mais sobre os Stark. Uma coisa que é bom falar também é que agora não tem mais correria na história. Primeira temporada, muita gente reclamou que algumas vezes parecia que a história estava muito corrida. E realmente ela tava, mas não tava. Como assim, Cal? É porque na primeira temporada a gente tem praticamente 20 anos de história sendo contada. E em 20 anos de história não dá pra toda hora estar acontecendo ação a todo momento. Então eles decidiram que eles iriam pular para as partes que interessavam para montar um contexto para chegar onde a gente tá agora exatamente na segunda temporada. Então na segunda temporada a gente não tem coisas indo muito rápidas, porque eles vão basicamente mostrar quase que o dia a dia da guerra que tá se seguindo. E isso talvez facilite para todo mundo entender um pouco melhor todo o contexto do que tá rolando. E como em Game of Thrones e em House of the Dragon a gente tá cheio de personagens, não seria diferente agora. Existem personagens novos que foram introduzidos e que serão muito importantes para a história. Então eles já dão a cara nesse primeiro episódio e eu já gostei bastante do que foi feito. Mas eu quero falar dos destaques do episódio 1, que ficam para Rhaenyra e Aegon. Sim, acredita, o Aegon tá muito bem, cara. Inclusive, eu vou começar falando dele. Ele acaba mostrando um lado que me surpreendeu bastante. Ele é bem carinhoso com os filhos, principalmente com o seu herdeiro, e até um certo rei ingênuo, podemos dizer assim. Talvez até bondoso. Isso me surpreendeu porque o livro sempre me fez pensar no Aegon como se fosse só um idiota, hipócrita e estúpido. Basicamente, que tinha muito rancor pela sua irmã Rhaenyra. E aqui, o ator que tá fazendo o Aegon tá mandando muito bem, cara. Eu achei que a atuação dele no primeiro episódio já tá muito superior ao que ele mostrou na temporada passada. E não que ele tava ruim na temporada passada. Aliás, vamos falar um pouquinho dos verdes. O livro, ele é bem tendencioso. Eu não sei vocês, mas ao ler os livros, eu sempre fico com muita raiva dos verdes. É muito difícil nenhum dos personagens dos verdes tá sempre falando ou fazendo alguma coisa que a qual desperta raiva em você. Por isso mesmo eu acho que foi decidido que a série ia tentar amenizar isso, porque não tem como numa história um lado ser totalmente bom e o outro ser totalmente ruim. E pra falar a verdade, na temporada 1, eu não gostei tanto deles tentarem amenizar o lado dos verdes. Mas agora, no primeiro episódio com o que acontece, eu entendi melhor tudo que eles fizeram na temporada 1. É aquele lance, né, gente? Storytelling. A gente dá embasamento pra depois fazer sentido. Então, realmente, eu acho que foi uma decisão sábia deles tentarem mostrar pra gente que os pretos não são perfeitos e os verdes também não são os malvadões que a gente pensa. Sim, tem gente ruim de um lado e tem gente ruim do outro. Agora eu vou falar do outro destaque, que é Rhaenyra. Emma Darcy, meu Deus, que mulher incrível! Ela passa o episódio praticamente inteiro sem falar nada. E quando ela fala, é pra dizer apenas 4 coisinhas. Eu quero Aemon
Targaryen. Chega a arrepiar, de verdade. Mas o que eu gostei mesmo é porque, como ela fica sem falar, ela consegue passar pra gente tudo que ela tá sentindo só pelo olhar. De verdade, é uma atuação primorosa. E olha que é só o primeiro episódio. Outros personagens já conhecidos da primeira temporada, mas menores, não tão protagonistas, ganham algum destaque aqui e estão mandando muito bem. Entre eles, a Mysaria, o Arrek e o Jace. Aliás, já que eu comentei sobre o Jace, deixa eu falar sobre o encontro de Rhaenyra e Jace. É simplesmente de cortar o coração, gente. Não tem como você ver o encontro dessa mãe e desse filho e os seus olhos não se encherem de lágrimas. Principalmente porque ambos tentam manter a pose, ela como a rainha e ele como filho da rainha, enviado o seu nome para conseguir apoio à sua causa, tentando passar para ela tudo que ele fez, tudo que ele conseguiu, tudo que ele conquistou, só que ao mesmo tempo lidando com a dor de ter perdido o irmão e ela ter perdido o filho. Até que eles não se aguentam e demonstram isso, né? É uma mãe e o seu filho compartilhando da dor por ter perdido um parente querido. Já o Criston Cole continua sendo o Criston Cole, que nesse caso é um pé no saco. E ainda bem, né? Porque assim pelo menos continua mantendo a história. Otto Hightower tá sempre fazendo o que ele sabe fazer, tentando tramar as coisas para que ele consiga ter o poder. O interessante é que praticamente todos os planos que ele faz acabam se voltando contra ele. Principalmente na temporada 1 a gente já viu isso, né? Lembra que foi ele que sugeriu que a Rhaenyra deveria ser a próxima rainha e depois ele teve a brilhante ideia de transformar sua filha Alice na rainha no lugar da Rhaenyra. E o Aemond? Diz pra mim, Garralão. Olha, ao meu ver, o Aemond ainda foi um pouco mal utilizado. Vamos esperar para ver se isso melhora nos próximos episódios. Já sobre o fechamento do episódio 1, eu vou ter que deixar para um próximo vídeo onde eu posso dar spoiler. E aí eu vou poder falar tudo o que eu achei de verdade de como esse episódio se encerrou. O que eu posso dizer por enquanto é que eu gostei muito, mas muito da atriz que faz a Rhaenyra Targaryen. Ela tá muito bem nesse papel e posso dizer que eu acho que ela poderia ter sido melhor aproveitada no encerramento. Essas são as minhas impressões gerais desse primeiro episódio. No geral, foi um bom começo de temporada. Acredito que cada episódio vai manter a qualidade ou pelo menos melhorar. E a gente tem muita história ainda para ver. Me diz aí nos comentários então se você está ansioso e preparado para assistir o episódio de estreia de House of the Dragon. E se você está vendo esse vídeo aqui depois de já ter assistido, me diz se você concordou com as minhas impressões. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Os endereços estão aqui na descrição do vídeo. Eu agradeço a sua paciência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Fala tchau, Garra Longa.